Olá a todos. Na última aula, nós terminamos aqui conversando sobre as propriedades gerais dos vírus, né? Conversando um pouquinho sobre morfologia e a replicação, onde nós terminamos vendo aqui as principais características dos vírus, que são organismos acelulares, intracelulares obrigatórios, porque precisam da célula bioquímica da célula para se reproduzir. Nós vimos também que os vírus, eles são organismos que têm material genético, né? Muitas não tem um cromossomo pronto, mas tem fragmentos de material genético, como DNA e RNA. Eles são muito simples e muito pequenos, como nós conversamos aqui sobre o seu tamanho. Eles estão aqui entre as proteínas e as bactérias, então, são muito pequenos, cerca de menores que 0,2 micrômetros. E nós terminamos conversando aqui sobre a perspectiva de determinados profissionais da área que pensam se os vírus são seres vivos ou não. Nós vimos que a vertente que acredita que eles são seres vivos se apoiam na característica de que eles apresentam reprodução, apesar de utilizar uma célula, o metabolismo de uma célula para fazer isso, possuem material genético, como nós acabamos de ver, né? Pode ser DNA ou RNA, possuem adaptação, que é uma das características dos seres vivos, e também sofrem mutação. E a vertente que diz que esses organismos não são seres vivos se baseia em que eles são acelulares ou que possuem ausência de metabolismo. Então, nós daremos continuidade hoje conversando um pouquinho sobre a estrutura desse micro-organismo que a gente começou a conversar aqui, que é os vírus. Então, os vírus, eu tenho dois grupos, os vírus não envelopados e os vírus envelopados. Os vírus não envelopados são aquele que tem o seu material genético envolto por um capsídeo, que nós já conversamos aqui, que o capsídeo nada mais é do que um arcabouço proteico, né? Proteínas estruturais que se organizam, formando essa estrutura que a gente chama de capsídeo, que envolve o material genético. Então, o vírus envelopado é simplesmente aquele vírus que tem apenas capsídeo envolvendo o material genético, como a gente pode ver aqui neste exemplo do vírus lambda 4, né, que tem aqui o capsídeo envolvendo o material genético, tem essa estrutura que a gente chama de bainha contrátil, as fibras proteicas, então tudo isso aqui faz parte da estrutura desse vírus, é a cauda que a gente chama aqui. Esse vírus nós já chegamos a comentar, é um vírus um bacteriófago, né? Ele infecta células bacterianas e esta região, estas fibras proteicas é que ele usa para aderir na superfície da célula hospedeira ou da célula bacteriana. Ao se ligar na superfície da célula bacteriana, né, essa bainha aqui contrai e acaba expulsando o material genético para o interior da célula bacteriana. Então, nós vamos ver um pouquinho mais para frente que esse material genético, ele precisa estar dentro da célula. Então, não precisa estar todo o vírus dentro da célula, mas uma parte essencial dele, que é onde contém a informação, que é o material genético. Então, este bacteriófago, ele fica todo fora da célula bacteriana. O que ele injeta apenas é o material genético contendo a informação. E este material genético inserido na célula hospedeira, que vai ser lido pela célula hospedeira e montado as partículas, montado as proteínas, e para montar novas partículas virais. Os vírus envelopados, eles possuem uma membrana celular, como a gente pode ver aqui, exemplificando no vírus HIV. Ele possui todas as outras estruturas virais, como o capsídeo, vamos ver aqui, ó. Ele possui o capsídeo, que é esse arcabouço proteico. Ele possui o material genético. Como esse vírus é o vírus HIV, e nós já conversamos sobre isso, alguns vírus têm algo a mais, como, por exemplo, algumas enzimas. O vírus HIV tem a transcriptase reversa, que está aqui dentro. Então, além do capsídeo envolvendo o material genético, esse vírus aqui tem também o envelope, por isso nós o denominamos de vírus envelopado.
Este envelope nada mais é do que a membrana celular do hospedeiro, que ele leva junto quando ele sai da célula. Isso nós vamos ver quando a gente falar de ciclo de reprodução desses vírus. Aqui nessa membrana, eu tenho membranas do próprio hospedeiro, né, já que é a membrana da célula que eu estou levando, mas eu tenho também proteínas virais que são inseridas aqui nesta superfície. Então, esta cápsula, este envelope, ele tem proteínas da célula hospedeira, mas também tem proteínas virais. O capsídeo, como nós vimos que é esse arcabouço proteico que envolve o material genético, ele é feito por proteínas estruturais. Então, nós temos diversas categorias de proteínas. Nós já vimos algumas delas quando nós conversamos em imunologia, por exemplo. Nós vimos que nós temos proteína que tem função enzimática, quando nós falamos lá de sistema complemento. Nós vimos proteínas formando moléculas do sistema imunológico, como os anticorpos, por exemplo, que são glicoproteínas que nós conversamos. E aqui nós estamos falando de proteínas estruturais, proteínas que são formadas e se agrupam, ó, dando forma, como nós podemos ver aqui, a esta estrutura, no caso dos vírus, que chama-se capsídeo. Por isso a gente diz que o capsídeo ele é formado por proteínas. Quais? Enzimas? Não. Proteínas estruturais. Tá? Nós temos diversas categorias de proteínas e agora a gente está inserindo mais uma aqui para vocês, que são as proteínas estruturais. O material genético, já que estamos falando do vírus, mas nós já comentamos, ele pode ser vírus que tem material genético de DNA ou de RNA. E como também nós já comentamos, alguns vírus possuem, além do material genético envolto por essas proteínas, algumas enzimas, como no caso aqui do exemplo do vírus HIV, que tem a transcriptase reversa. Mas apesar de terem essas enzimas, eles não conseguem se reproduzir sozinhos. Todos os vírus precisarão de uma célula hospedeira, do arcabouço, da maquinaria celular para poder se desenvolver, para poder se multiplicar. O envelope, como nós já vimos, ele é uma membrana lipoproteica externa ao capsídeo, ó, externa ao capsídeo. Então, é como se eu estivesse literalmente envolvendo o capsídeo. Por isso, a gente diz que o vírus é envelopado. É como se eu estivesse recobrindo, revestindo ele, protegendo esse capsídeo. Então, por isso que a gente diz que esse vírus é vírus envelopado. Nós entramos agora na questão da replicação viral, e a replicação viral ela acontece por vários passos. Então, não é simplesmente chegar e entrar numa determinada célula. Nós já conversamos que alguns vírus, os vírus, dependendo da espécie a qual ele pertence, ele infecta uma célula especificamente. Então, nós já exemplificamos. O HPV 16, 18 infecta as células do colo do útero, porque eles só conseguem entrar lá porque essas células têm determinados receptores que são complementares aos receptores da superfície do vírus. O vírus da hepatite B, C e A, por que elas infectam as células do fígado, os hepatócitos? Porque é somente na superfície dessas células que tem receptores complementares aos receptores do vírus. Tá? Então, a gente precisa entender que ele só vai entrar porque é como se ele tivesse a chave, o encaixe perfeito para ele poder entrar nessa célula. Para poder entrar numa célula, ele precisa de alguns passos. A primeira delas é a adesão. A adesão, onde as proteínas do capsídeo vão se ligar às proteínas da membrana da célula hospedeira, da célula a qual esse vírus está infectando. Então, acompanhando aqui, ó, o que está acontecendo no passo 1, a adesão celular? Eu tenho um vírus, vamos ver logo estruturalmente como ele é. Eu tenho um capsídeo envolvendo o material genético e eu tenho um envelope, né, uma cápsula externa. E esses pontinhos vermelhos aqui representam quem? As moléculas, as proteínas que estão aqui na superfície desse envelope. Essas proteínas, vejam como ela se encaixa perfeitamente
as moléculas aqui em verde, que são as moléculas da superfície da célula a qual este vírus vai infectar. Então, esse primeiro passo que a gente está vendo aqui é a adesão de um vírus envelopado na superfície de uma célula. E aí a gente vê que as moléculas do envelope se ligam, se encaixam perfeitamente na superfície da célula hospedeira. Nesse momento que o encaixe, né, a adesão aqui na superfície, nós comentamos também que membranas, ao se aproximarem, então eu dei o exemplo para vocês da bolha de sabão. Uma bolha de sabão, que nada mais é do que uma monocamada, né, lipídica, quando ela se junta, quando ela se encosta com outra, acontece a fusão. Aqui na bicamada das membranas celulares da célula hospedeira vai acontecer a mesma coisa. Então, eu tenho uma bicamada, quando ela se encosta, ó, aconteceu a adesão, aconteceu a aproximação dessas duas membranas. O que vai acontecer? Elas vão fundir, né, formando uma coisa só. E o capsídeo viral, ele vai ser jogado para dentro da célula. Então, vejam como é engenhoso a forma deste vírus entrar na célula hospedeira. Esse segundo passo que a gente está vendo aqui, que é a fusão da membrana, a gente chama de penetração, onde eu tenho a inserção do material genético na célula hospedeira. Então, está aqui o capsídeo após a fusão das membranas, o capsídeo está dentro da célula, né? Já foi jogado para dentro da célula. E o que eu quero daqui, o que precisa é o material genético. Como nós vimos lá no Lambda 4, vou voltar só um pouquinho aqui, ó. Aqui no Lambda 4, nós vimos que nada disso do capsídeo vai entrar na célula, ele vai simplesmente injetar o material genético. Então, para cada vírus vai ser um mecanismo de entrada. Para o Lambda 4, ele vai se ligar lá na superfície e injetar o material genético. Na situação que nós estamos vendo aqui, houve a adesão na superfície, houve a fusão das membranas com a consequente entrada do capsídeo todo para dentro da célula hospedeira. Dentro da célula hospedeira, o passo número 3, vai acontecer a remoção desse capsídeo. O que é que vai fazer a remoção desse capsídeo? Essas proteínas que formam capsídeos vão se degradar, pode ser degradação pelas próprias enzimas citoplasmáticas de dentro da célula hospedeira. E aí, quando há aqui nesse terceiro passo a remoção do capsídeo, vai haver a liberação do material genético para a célula, e após esse passo da liberação, vai acontecer a replicação genética, né? Então, a informação para construir um novo vírus está aqui, já está dentro do citoplasma da célula hospedeira. E aí é a maquinaria da célula hospedeira que vai fazer a leitura desta informação genética, vai fazer a transcrição, vai fazer a montagem, a formação de proteínas, com a consequente montagem de novas partículas virais. Então, isso é o quinto passo. Depois que a maquinaria da célula hospedeira faz a leitura, faz a formação dessas proteínas, há a montagem de novas partículas virais. E eu vou formar um novo vírus, na verdade, diversos outros vírus a partir desta informação contida aqui no meu material genético. E o quinto passo é fazer a dispersão. E a dispersão nós vamos ver já como é que acontece. Ele precisa sair, depois de formar novas partículas virais no interior da célula, o que vai acontecer? Ele precisa se dispersar. Ele vai sair desta célula, ou através da lise, ou através de brotamento, né? Se ele sair através de lise, ele vai matar esta célula hospedeira, né? Então, vai levar à destruição dessa célula. Ou pode ser através do brotamento. E no brotamento, ele vai levar junto quem? A membrana. Então, os vírus que fazem brotamento são aqueles vírus que nós vimos que são encapsulados, como a gente pode ver aqui nessa figura. Então, aqui eu tenho o interior da célula hospedeira. Olha quem está lá dentro. O capsídeo viral que já foi montado. Então, vamos lá, voltar daqui, pegar o terceiro passo. Material genético dentro da célula hospedeira. Terceiro passo, liberação do material genético, replicação genética, montagem de partículas virais, e agora ele vai sair da célula.
Aqui, isto aqui não é material genético, tá? Não confunda, isto aqui é um capsídeo viral. Não esqueçam que vírus diferentes vão ter morfologias e estruturas diferentes. Então, isso aqui que parece um material genético, na verdade, é um vírus todo, né? É um vírus montado, já é uma partícula viral formada dentro da célula hospedeira. E agora ele precisa sair, né? Olha aqui a membrana da célula, o interior da célula e a parte externa da célula. Então, quando ele sai por brotamento, como eu falei para vocês, ele vai levar junto esta membrana. Olha o que acontece. O vírus já montado se adere na membrana da célula hospedeira, formando como se fosse um broto, né? Após a formação desse broto, olha como a membrana vai se invaginando cada vez mais. E olha a partícula viral, olha o vírus já ficando aqui dentro desse arcabouço, desse brotamento. E vai chegar um momento em que ele vai literalmente sair da célula, mas vai levar junto quem? Ó, um pedaço da membrana, que isso a gente chama de envelope. Então, quando ele faz brotamento, ele vai formar um vírus envelopado. Então, o que é um vírus envelopado que nós já vimos? É um vírus, ó, tá aqui, ele tem, não dá para ver, não está aqui na imagem, mas aqui é um vírus contendo o seu capsídeo, mas o seu material genético envolto pela membrana da célula hospedeira, visto que ele saiu por brotamento. Tá? Então, é assim que eu vou formar os vírus envelopados. Quando ele faz a lise da célula, ele não vai levar membrana nenhuma, e aí ele vai ter só o capsídeo. E aí, professor, como é que ele faz para entrar quando ele não tem o envelope, como o senhor mostrou aqui? Ele vai entrar com o capsídeo. Não esqueça que esse capsídeo é formado por proteínas. E aqui, nesta situação, quem vai fazer a adesão na célula hospedeira, que é o primeiro passo aqui, ó. Então, aqui a gente vai acompanhar a entrada de um vírus não envelopado. Então, como é que ele vai fazer a adesão na célula? Com as proteínas do capsídeo. Não esqueça que isto é proteína. Essas proteínas, elas se encaixam nos receptores da superfície da célula hospedeira e agora, através de endocitose, este vírus vai passar para o interior da célula. Olha aí como ele levou um pedaço da membrana, né? Levou um pedaço da membrana, não para fora, não esqueça que aqui o vírus está entrando na célula, tá? Então, ele entrou por endocitose. E aqui dentro do citoplasma da célula, novamente, as enzimas vão romper a membrana da endocitose, vai romper o capsídeo viral e agora o material genético está disponível. Então, aqui, nos vírus não envelopados, nos vírus que só tem capsídeo, como é que vai acontecer? Ele vai aderir através das suas proteínas de superfície, ele vai fazer a penetração do material genético, vai remover o capsídeo, como a gente está vendo aqui. O material genético com a informação vai ser replicado, montado as proteínas e vai ser montado novas partículas virais completas. E depois esse vírus vai fazer a dispersão, seja por lise da célula ou seja por brotamento. Tá? Então, é assim que o vírus entra na célula. Ele entra somente em células específicas, por quê? Porque precisa haver este encaixe entre as proteínas da superfície do envelope nos vírus envelopados ou o encaixe das proteínas do capsídeo nos vírus que não são envelopados, para eles poderem entrar na célula. Nós falamos aqui de lise e de brotamento. O brotamento nós já vimos aqui como se processa. A célula não é rompida, ele leva junto uma membrana. Então, é muito mais organizado. Quando ele faz a lise da célula hospedeira, ele vai romper, ele vai matar essa célula. E aqui nós temos dois tipos de replicação, né? Que eu coloquei o material genético para dentro da célula. Mas como é que ocorre essa replicação? Então, nós temos aqui o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, e vamos ver como é que acontece aqui nessa situação. Este vírus aqui, que é aquele bacteriófago que eu mostrei para vocês, ó, ele infecta bactérias, que é esta célula aqui. Então, como é que vai acontecer? Primeiro vai haver adesão. Lembra do primeiro passo, adesão?
o bacteriófago, que é o vírus, que é igual aquela navezinha que eu mostrei na figura anterior, adere à superfície da célula hospedeira, que no caso aqui é uma bactéria, e olha como nesta situação ele apenas injeta o material genético, né? O capsídeo nem entra aqui, ó. Ele simplesmente, pelaquela bainha contrátil, ao se ligar aqui, faz com que o material genético seja jogado para dentro, igual o êmbolo de uma seringa. E aqui dentro da célula bacteriana, da célula hospedeira, o que é que vai acontecer? Tem dois tipos de ciclo. Este material genético do vírus que acabou de entrar, ó, se ele for para o ciclo lítico, o que é que vai acontecer? Ele vai ser lido pela célula hospedeira, pelo arcabouço bioquímico da célula hospedeira, como nós vimos lá, é aqui que está toda a informação. Ele vai montar as partículas virais, as novas partículas virais que ele precisa. Ó, depois de ler o material genético, ele vai criar novas proteínas virais, vão ser sintetizadas, vai montar novas partículas, como a gente vê aqui, ó, já tem várias partículas virais montadas, e após ele vai ter que sair, né? Ele vai ter que se dispersar, ele não vai ficar só dentro dessa célula. Ele precisa sair para reinfectar novas células e produzir novas partículas, né? Então, isso é contínuo, né? É grande quantidade que vai ser produzida. Então, essas partículas virais no ciclo lítico, o que elas vão fazer? Elas vão romper a célula, como a gente pode ver aqui. E ao romper a célula, o que ela faz? Ela vai matar essa célula. E aqui nós já começamos a enxergar um pouco da patogênese viral, porque se ele lisa essa célula, significa que ele mata. E se ele mata esta célula for importante, for a célula de um órgão importante, esse meu órgão, consequentemente, após vários ciclos líticos de morte desta célula, o meu órgão pode perder a funcionalidade. Tá? Então, aqui o ciclo lítico, ele leva à morte da célula, ao rompimento, e as partículas virais saem e vão reinfectar novas células. Então, aqui eu formei milhões, milhares de partículas virais, eles vão infectar milhares de células, e isso vai se aumentando gradativamente. O outro ciclo é o ciclo lisogênico. No ciclo lisogênico, o que vai acontecer? Ó, o vírus também vai fazer a aderência, vai injetar o seu material genético na célula hospedeira. Só que aqui nessa situação, ó, então isso aqui é o ciclo, isso aqui é o material genético do vírus, e isto aqui é o material genético da célula hospedeira. No ciclo lisogênico, olha como ele integra o material genético do vírus, se agrupa com o material genético da célula hospedeira. E ao fazer isso, quando esta célula se replicar, se multiplicar, olha o que vai acontecer. Ele vai multiplicar também quem? A informação genética que está aderida aqui, ó. Então, aqui eu tinha apenas uma partícula, agora eu tenho duas. Essas divisões sucessivas dessa célula vai replicar também esta informação genética do vírus, no qual ele vai formar novas partículas virais. E isso a gente chama de ciclo lisogênico. Para exemplificar um pouco melhor, eu até mostrei para vocês na aula passada essa figura aqui, que é a interação molecular do vírus com a célula hospedeira. Então, essa figura representa a interação das moléculas do vírus HIV com as moléculas da sua célula hospedeira, que é o linfócito TCD4. Tá? Nós já conversamos sobre isso também e vimos que o vírus HIV infecta células do sistema imune chamado linfócito TCD4. Por que ele só entra nessa célula? Nós vamos entender agora. Porque é só na superfície desta célula que estão os receptores que são complementares aos receptores do vírus. Então, vamos lá? O vírus HIV, ele entra, lógico, chegar na corrente sanguínea, no ambiente onde estão essas células, esses linfócitos TCD4. O linfócito TCD4, ele tem vários receptores, mas dentre eles nós já vimos lá na imunologia que o que caracteriza ele ou dá a sua funcionalidade como célula orquestradora da resposta imunológica é o receptor CD4. Né? Então, ele tem um receptor CD4 e eu vou acrescentar mais um receptor chamado CCR5.
Esses dois receptores, eles são como se fosse a fechadura desta chave. A fechadura no qual a chave que está na superfície do vírus vai se encaixar perfeitamente. E qual é essa chave? Essa chave presente na superfície do vírus são duas glicoproteínas chamadas GP120 e GP41. Então, essas duas proteínas, GP120 e GP41, é que vão se ligar no CD4 e no CCR5. Conhecedores agora de chave e cadeado, vamos ver como é que eles fazem para se conectar, fazendo com que o vírus entre nessa célula. Então, o vírus HIV vem e a proteína GP120 vem e se liga aqui, ó, no receptor CD4. Ao se ligar, olha o que acontece com o receptor CD4. Ele muda conformacionalmente. Ele aproxima o vírus da membrana da célula do linfócito CD4. Esta mudança conformacional e esta ligação faz com que exponha uma segunda proteína, que é a glicoproteína 41. Essa glicoproteína 41, ela se encaixa no receptor CCR5. Pronto. Agora eu tenho o vírus aderido, fez a adesão na superfície do linfócito TCD4. E nós vimos que quando duas membranas estão próximas, se encostam, o que acontece com elas? Fusão. Então, eu tenho a proteína, eu tenho a membrana lipídica do envelope do vírus HIV próxima da membrana lipídica de quem? Do linfócito TCD4. Essas duas membranas, ao se conectarem, o que vai acontecer? A fusão dela, que é representativa aqui desta região. Fusionou, e o que foi que ele jogou para dentro? O capsídeo viral, que é o arcabouço proteico contendo o material genético, e no caso aqui, como é o vírus HIV, a transcriptase reversa. Agora, a informação genética, junto com o capsídeo, está onde? Está dentro do linfócito TCD4. Daí para frente nós já sabemos, porque nós já vimos lá. Esse capsídeo vai ser degradado, esta enzima transcriptase reversa e o material genético do vírus vão estar agora dispersos aqui no citoplasma da célula do linfócito TCD4, e a maquinaria desse linfócito montará as novas partículas de novos vírus HIV. Então, é esta conexão que eu quero que vocês entendam. Então, isso aqui é muito representativo no sentido de entendermos por que cada vírus infecta células específicas e não infecta qualquer célula, né? Porque em outras células não vamos encontrar esta chave perfeita, que é o CD4 e o CCR5. Tem em outra célula? Não, tem somente no linfócito CD4. É por isso que o vírus só infecta esta célula. Tá certo? Então, isso é importante, nós entendermos como é que o vírus chega, como é que ele entra na célula, e ao entrar na célula, o seu material genético, como é que esta célula vai fazer replicando essa informação genética para montar novas partículas virais. Nós vamos conversar de algo importante para os vírus, aqui é uma perspectiva para dentro da área da enfermagem, é falar da patogênese. A patogênese. Por que é que os vírus são patogênicos? Nem todos são patogênicos, mas a maioria são vírus patogênicos. A patogênese está envolvida com doença, né? Com dano. E nós vamos entender a partir de agora por que os vírus, ao infectarem essas células, elas trazem danos e, consequentemente, patogênese. Né? Nós já temos uma ideia de como isso funciona. Então, se eu entro numa célula e eu mato esta célula, a morte dessa célula vai trazer prejuízo para aquele sistema, ou seja, eu, de certa forma, estou destruindo um elemento daquele sistema que é importante para o seu, que essa estrutura a ser destruída é importante para o funcionamento desse organismo, desse sistema humano, já que nós estamos falando de seres humanos. Então, a patogenicidade é a capacidade do agente infeccioso promover infecção, né? Este é a denominação. Na verdade, a
A palavra patogênese vem de patos, que significa sofrimento, e gênese significa origem. Ou seja, quando a gente estuda patogênese, a gente quer saber a origem deste sofrimento, né? A origem desta doença, o dano que isso está promovendo. Então, nós temos alguns termos como patogenicidade, que é a capacidade do agente infeccioso promover infecção em maior ou menor proporção. Então, nós temos organismos mais patogênicos e menos patogênicos. E aqui, para os vírus, nós podemos exemplificar. Um vírus de alta patogenicidade, por exemplo, é o vírus do sarampo, né? O sarampo, nós sabemos, inclusive, atualmente, agora com a entrada de pessoas de outros países, os indígenas venezuelanos, nós estamos vivendo esse ressurgimento, essa reentrada do vírus do sarampo novamente. Né? Qual é o problema disso? O problema é que esse vírus é altamente patogênico, ele promove doença em quase todos os pacientes. Então, você entra em contato com uma população que não tem um sistema imunológico, não tem resposta imunológica contra esse vírus, entrar em contato, a chance de uma grande quantidade de indivíduos adoecer é muito grande devido à alta patogenicidade desse vírus. Então, o vírus do sarampo é um dos exemplos de vírus com alta patogenicidade. Nós temos os vírus de baixa patogenicidade, como o vírus da poliomielite, onde os indivíduos vão ser acometidos por essa infecção, mas somente cerca de 1% desenvolve paralisia. Mas não quer dizer que isso é menos importante, a gente só está comparando a questão da patogenicidade. Nós sabemos a representatividade que este vírus traz, né? Principalmente nessa questão do desenvolvimento de paralisias. Então, acomete principalmente crianças, e isso apesar de ele ter uma baixa patogenicidade, mas é algo para se preocupar, né? Porque se eu acometo crianças e elas desenvolvem paralisia, elas vão ter uma vida toda carregando esta repercussão desta infecção viral. Tá? Então, não é porque ele tem baixa patogenicidade que eu vou dar menos importância. Pelo contrário, na verdade, nós damos muita importância a isso. Né? Temos vacinação, temos o cartão lá, o período que vacina as crianças para poliomielite, isso é importante. Tá? Então, não é porque ele é menos patogênico, eu só estou comparando aqui para a gente ter uma ideia. Então, isso quer dizer patogenicidade, a capacidade do agente infeccioso promover infecção em maior ou menor representatividade. O vírus do sarampo traz em grande representatividade, o vírus da poliomielite em menor proporção, em menor representatividade. Nós temos outro termo também aqui em patogênese viral, que é a virulência. A virulência são os fatores intrínsecos ao micro-organismo capazes de produzir o efeito no hospedeiro. Então, quando eu digo intrínseco ao micro-organismo, o que é que ele tem de estrutura, o que é que ele tem que promove um dano maior ou menor, ou seja, qual característica dele é que traz uma piora, traz uma virulência para esse processo infeccioso. Então, nós temos algumas características, e hoje a gente já expande para os outros seres vivos, para os outros micro-organismos que a gente está falando aqui. A capacidade de multiplicação é um fator de virulência, inclusive isso também está dentro das bactérias. Então, se multiplicar em grande quantidade ou em menor quantidade, esses dois fatores influenciam na patogênese, né, na virulência. Então, quando eu me multiplico em grande quantidade, lembra do sistema imunológico? Então, se eu me reproduzo em grande quantidade, talvez eu não seja destruído totalmente pelo meu sistema imunológico, eu consiga me sobressair ao sistema imunológico. Se eu me reproduzo lentamente, talvez eu não estimule tanto o sistema imunológico, às vezes nem consigo estimular, mas eu estou presente, eu estou me multiplicando. Então, é uma característica. Se multiplicar com avidez ou em menor quantidade, isso é uma característica intrínseca a cada micro-organismo. Tá? Isso aqui vai servir para os vírus, vai servir para as bactérias, vai servir para os fungos. Produção de toxinas. Então, o que eu produzo a mais? Então, por exemplo, lá no vírus HIV eu já tenho uma enzima a mais. Isso eu pergunto para você, está envolvido numa melhor adaptação do vírus? Está envolvido numa melhor multiplicação dele.
né? Ele já tem a própria enzima que vai facilitar a sua multiplicação. Muitos micro-organismos produzem toxinas, como nós vamos ver nas bactérias, e essas toxinas que estão envolvidas ali num dano maior naquele ambiente onde esse micro-organismo está se multiplicando e se desenvolvendo. Então, a patogênese viral é a capacidade de infectar e causar doenças com maior ou menor repercussão ao hospedeiro. Então, quando eu digo que um vírus é patogênico, né, altamente patogênico, ou baixo, ou com uma patogenicidade baixa, eu estou me relacionando à capacidade dele causar dano no hospedeiro, né, lá na célula qual está infectando, consequentemente no órgão e, consequentemente, no sistema do qual este órgão faz parte. Então, essa questão de patogênese, ela é uma relação muito íntima entre o próprio micro-organismo, ou parasito, e o hospedeiro. Nós comentamos isso lá na imunologia. Então, não é só o parasito que vai causar dano. Nós vimos que o hospedeiro, com o seu sistema imunológico, ele também tem um papel preponderante nesse dano, nesta patogênese. Nós vimos que colabora, sim, a característica do micro-organismo, mas a característica também do hospedeiro, principalmente do seu sistema imunológico, está relacionado com essa patogênese viral. Este embate entre parasito e hospedeiro é super interessante aqui, está envolvido em dano tecidual. Nós comentamos isso também quando nós falamos lá de imunologia. A patogênese viral também está envolvido com o inólogo viral, ou seja, que quantidade de vírus é que foi inalado, é que foi injetado naquele sistema que se infectou, tá? Isso é importante. Então, eu tenho uma maior quantidade de vírus que entrou no meu sistema, talvez seja mais fácil ele se estabelecer do que uma menor quantidade. É lógico que esse inólogo viral também ele está relacionado com o tipo de vírus. Nós estamos falando aqui de forma geral, para a gente ter um entendimento. Então, a quantidade de vírus, de partículas virais inaladas, também influencia aqui nessa patogênese viral. A porta de entrada, nós conversamos lá na imunologia que eu tenho 3 principais portas de entrada: trato respiratório, geniturinário e gastrointestinal. Dentro da nossa área, o grande cuidado que a gente tem é de não abrir uma solução de continuidade, é de não injetar diretamente para um determinado sítio esses micro-organismos. Então, essas portas de entrada é importante, né? Então, se eu pego o micro-organismo e deixo ele diretamente na corrente sanguínea, aí já estou facilitando grandemente a patogênese dele se estabelecer naquele local. O sexo, né, masculino e feminino, também tem a ver, isso tem influência. Tem influência o sistema imunológico de cada indivíduo. Isso também nós conversamos e nós vimos que cada indivíduo tem as suas peculiaridades, né? Uma coisa que ficou assim bem nítida com a questão da peculiaridade é a questão do MHC, né? O MHC, nós vimos que cada indivíduo tem uma molécula que, apesar de todo mundo possuir, apesar de ser a identidade, de ser a molécula apresentadora dos nossos peptídeos próprios, elas têm pequenas diferenças, então cada indivíduo tem o seu. Então não tem como cada indivíduo ter um sistema imunológico igualzinho ao outro. Nós não podemos confundir aqui. Todos nós temos os mesmos elementos, células, órgãos linfóides, proteínas do complemento, anticorpos, mas a quantidade, o funcionamento desses elementos, ele é peculiar de cada indivíduo. Então, eu posso ter hoje células em grande quantidade ou numa quantidade normal, amanhã pode diminuir. Então, isso é uma variável. Por isso que esse sistema imunológico ele vai variar de pessoa para pessoa. E nós vamos acostumados, no nosso dia a dia, muitas das vezes a gente pensa nessa questão, né? Olha, eu estou com um sistema imunológico baixo. O que significa isso? Significa que eu não tenho meus elementos na quantidade exata, funcionando da forma que deveriam. Então, isso influencia na patogênese do estabelecimento dessa infecção? Sim, influencia. Então, se influencia, nós temos aqui também um envolvimento na patogênese viral.
A patogênese viral também ela está relacionada na capacidade de causar doença e desequilíbrio no hospedeiro, né? Então, essa capacidade de causar desequilíbrio vai estar envolvido com todos esses fatores, imunologia, o tipo de vírus, qual célula ele infecta, é célula de um órgão importante, o inólogo foi em grande quantidade, então isso também está relacionado, essa capacidade de causar o desequilíbrio, está relacionado com todos esses fatores que nós falamos. Está envolvido a patogênese viral com a estratégia de replicação. Então, nós vimos qual a estratégia de replicação. Ele vai causar lise da célula, ele vai sair da célula por brotamento. Então, se ele vai romper essa célula, se ele vai causar a lise dessa célula, é lógico que ele vai causar um dano, e isso está envolvido na patogênese. Então, a estratégia da replicação foi aquilo que nós conversamos anteriormente lá. Ele vai sair por brotamento, ele vai promover a lise dessa célula. Está relacionado também com órgão e tecido afetado. Então, se for um órgão mais importante, lógico que vai ter uma representatividade maior. Então, por exemplo, nós temos vírus HPV que causa as verrugas vulgares da nossa pele. Não causa problemas maiores, a não ser os problemas estéticos. Mas esse mesmo grupo de vírus no colo do útero pode causar o câncer a longo prazo. Então, depende de qual órgão, de qual tecido, de qual célula este vírus está infectando. É por isso que os órgãos e tecidos afetados também estão relacionados com uma maior ou menor patogenicidade desse vírus. Resposta imune do hospedeiro, nós vimos também que está relacionado. Cada indivíduo vai ter o seu tipo de resposta para aquela situação, para aquela entrada do vírus que aconteceu nesse momento. Então, a virulência está relacionada intrínseco ao vírus, e nós já entendemos o que é isso, ou seja, o que é que esse vírus tem que vai promover o maior ou menor dano no hospedeiro. Então, tem alguns variantes que são mais virulentos que outros, nós já vimos isso. Quantidade do inólogo inserido no hospedeiro, nós vimos também, então é muito, é pouco. Então, tudo isso influencia no estabelecimento desse micro-organismo ou não. Suscetibilidade do hospedeiro é aquela questão, como é que eu me encontro imunologicamente naquele momento em que entrei em contato com esse vírus. A via de inoculação, que pode, nós vimos as três principais, sistema respiratório, digestório e urinário, mas nós vimos também que pode ter outros, como pele, corrente sanguínea. Então, eu falei para vocês nos nossos procedimentos que eu posso inserir, por exemplo, esse micro-organismo, e aqui eu não falo mais só de vírus, eu falo de qualquer outro micro-organismo, eu posso inseri-lo já diretamente na corrente sanguínea e eu já estou facilitando a vida dele. Então, nós temos as três principais portas de entrada, e nós sabemos que essas três portas de entrada têm alta vigilância do sistema imunológico, mas que algumas vezes esses micro-organismos que entram por essas portas principais, ela acaba se estabelecendo. Então, se ela se estabelece no trato respiratório, é um órgão extremamente importante para a manutenção da minha integridade como sistema. Se entra pelo trato digestivo, também é um órgão extremamente importante. O gênito urinário também é importante. Corrente sanguínea, se eu levar o vírus diretamente, extremamente importante. Dentro da nossa área de enfermagem, a gente fica muito preocupado em que este micro-organismo não tenha acesso à corrente sanguínea, porque se ele tiver acesso à corrente sanguínea, ele já está disseminado sistemicamente. E aí eu posso ter uma repercussão, em vez de pontual, como, por exemplo, só aqui no pulmão, eu posso ter uma repercussão sistêmica, e isso é muito mais perigoso, porque pode levar o meu sistema ao colapso. A patogênese viral, então eu vou exemplificar aqui para vocês uma infecção, por exemplo, da via do trato respiratório, né? Então seria a entrada desse vírus por essa principal porta de entrada. Então, aqui nós conversamos em imunologia. Então, aqui um vírus ou qualquer outro micro-organismo que entre pelo meu trato respiratório, ele vai encontrar uma barreira muito grande para se estabelecer aqui, porque eu tenho os meus órgãos linfóides estabelecidos aqui, né? Eu tenho meus linfonodos, que nós já conversamos, estabelecido aqui. Se ele passar do trato respiratório superior,
e for para o trato respiratório inferior, ele vai encontrar também outras barreiras. Aqui no meu pulmão, eu tenho uma diversidade de elementos do sistema imunológico. Eu tenho linfonodos brônquicos, eu tenho macrófagos alveolares em grande quantidade, tá? Então, não é fácil este micro-organismo entrar e se estabelecer nesse trato respiratório. Ele precisa ser preparado, né? Ele precisa ter capacidade para se estabelecer. E aí, se ele se estabelece, eu vou ter uma infecção no meu trato respiratório, né? E aqui esse exemplo não é só de vírus, mas de diversos micro-organismos. Se a gente falar, então eu posso tomar uma rinite, uma laringite, uma traqueite, uma bronquite, né? E essas infecções podem também ser de origem fúngica, origem bacteriana, mas a gente está falando de vírus. Então, aqui, por exemplo, uma rinite, uma laringite, por exemplo, temos vários vírus que causam isso. Rinovírus, olha aqui o coronavírus, né? Onde é que ele infecta? Trato respiratório, ele começa pelo trato respiratório superior. Quem foi acometido por esse micro-organismo sabe que ele se estabelece inicialmente no trato respiratório superior, infectando diversos tipos celulares aqui, inclusive as células olfativas, né? Então, quando ele destrói essa célula, ela perde a sua capacidade, a pessoa não sente mais o olfato, né? No decorrer do tempo do desenvolvimento da infecção, esse vírus ele vai descender, é o que a gente chama, ele vai passar do trato respiratório superior para o trato respiratório inferior, né? Causando infecções lá, uma traqueite, uma bronquite, uma broncopneumonia, tá? Então, o vírus, o coronavírus, olha, ele está até aqui presente, né? Ele estabelece aqui, mas ele pode descender também, causando danos lá no pulmão. Então, quando a gente ouve falar aí pela imprensa, pelos artigos de pulmão com vidro fosco, o que significa? Significa que o micro-organismo já está no trato respiratório inferior, causando os seus danos. E como nós conversamos, esse trato respiratório é um órgão importantíssimo para a manutenção geral do meu sistema. Eu não posso parar de respirar. Se eu parar de respirar, todo o meu sistema vai entrar em colapso, né? Então, a infecção deste sistema, desse sítio aqui, ele é crítico para causar dano aqui para o meu sistema. Tá certo? Um outro exemplo, além do trato respiratório, é o trato gastrointestinal, que é uma segunda porta que nós vimos lá. Então, trato respiratório, trato gastrointestinal. O vírus, para chegar no trato gastrointestinal, né, intestino grosso, por exemplo, ele vai ter que passar por diversas regiões inóspitas, como, por exemplo, ele vai ter que enfrentar a resistência e tem que ser resistente ao pH do estômago, que nós sabemos que é extremamente ácido. Enzimas digestivas, em todo esse caminho que ele vai percorrer. Mas tem alguns que conseguem se estabelecer, nem todos conseguem, né? Então, por exemplo, num copo d'água tem bilhões e bilhões de espécies de vírus, né? Um documentário, uma vez que eu assisti, o cientista pegava um copo de água do oceano e mostrava, olha, esse copo de água aqui tem mais vírus do que toda a população mundial, num simples copo de água. Então, quando a gente ingere um copo de água, por exemplo, contendo isso, nem todos vão conseguir se estabelecer. Quem é que vai se estabelecer no gastrointestinal? Quem tiver a capacidade estruturalmente de sobreviver. Então, por exemplo, um vírus que resiste a um pH ácido, que resiste a ações de enzimas digestivas. Então, quem é que faz isso? Principalmente os vírus entéricos, que é os que infectam a célula gastrointestinal, infectam esse sítio especificamente. Então, vírus entéricos localizados, como, por exemplo, os que causam diarreia, o rotavírus, por exemplo, né? Ele consegue sobreviver e chegar lá no gastrointestinal. Então, ele tem estruturas do seu, proteínas, moléculas no seu capsídeo, como, por exemplo, a NSP4, que é ela que está envolvido aqui nessas disfunções de eletrólitos
causado aqui nas diarreicas. Por isso que ele causa doenças diarreicas. Ele causa um distúrbio eletrolítico aqui na minha região gastrointestinal. Além do rotavírus, aqui exemplificando os vírus entéricos, nós temos o norovírus, o coronavírus, olha de novo o coronavírus presente aqui, né? Esse vírus, o coronavírus, nós vimos que ele não infecta só o trato respiratório, acho que nós chegamos a comentar em algum momento isso daqui. Ele infecta diversos órgãos, é um vírus versátil, é um vírus que consegue entrar em diversos tipos celulares, trato respiratório, músculo, gastrointestinal, como a gente está vendo aqui. Então, se esse vírus sai do pulmão e cai sistemicamente, aí está o grande problema. Né? Aí está o grande problema que nós estamos vivendo atualmente aqui nessa questão da pandemia. Então, esse aqui são os vírus entéricos localizados, ou seja, eles infectam esses locais aqui especificamente, tá? O que não significa que ele não pode, como no caso do coronavírus, infectar outros tipos celulares. Nós estamos falando aí de um vírus que tem suas características de infectar diversas células. Eu tenho os vírus entéricos sistêmicos, aqueles que podem se localizar sistemicamente, cair na corrente sanguínea, como o enterovírus, o vírus da poliomielite, da hepatite A, né? É um vírus que eles pode ser pela via gastrointestinal que eles entram, pode, mas depois eles podem cair na corrente sanguínea e se estabelecer em outros locais. Então, por exemplo, o vírus da hepatite A, a gente adquire ele como? Através da contaminação fecal oral. Então, eu me alimento de uma salada crua contaminada com fezes que tem vírus da hepatite A, eu vou ingerir, ele vai se estabelecer lá no meu gastrointestinal, mas depois ele vai cair na corrente sanguínea e vai para onde? Para o fígado, se estabelecer lá no fígado. Então, estão entendendo por que eles são vírus sistêmicos? O vírus da poliomielite, que foi o exemplo que a gente deu ali, que apesar de não ter toda aquela patogênese, mas vai se estabelecer lá no sistema nervoso central, causando aquela repercussão clínica que a gente começou, que é as paralisias, por exemplo. Tá? Então, entendam que a patogênese viral ela está relacionada, primeiro, a algo intrínseco ao micro-organismo, ou seja, eu sou capacitado a sobreviver neste ambiente para o qual eu fui levado. Segundo, eu sou capaz de me estabelecer, eu sou capaz de multiplicar, eu sou capaz de causar dano nesse local, já que os danos nós vimos vai ser causado por ele entrar na célula e destruir esta célula. A gente vê aqui as vilosidades gastrointestinais aqui é quando as vilosidades estão normais e aqui é as vilosidades ou gastrointestinal infectado por vírus. Olha aqui como no início da infecção ou sem infecção as vilosidades estão preservadas. E após a infecção, olha a destruição das vilosidades intestinais. Quem foi que promoveu isso aí? Essa partícula viral, né, de um desses vírus entéricos que a gente conversou aqui, que se estabeleceu aqui, entrou na célula, se multiplicou, causou dano à célula, e eu começo com danos celulares, e depois eu vou ter o quê? Danos teciduais. Depois de danos teciduais, perda da funcionalidade desse órgão. E depois da perda da funcionalidade desse órgão, eu vou ter repercussões sistêmicas. Então, se o meu fígado para de funcionar pela sua destruição por uma infecção viral, ele vai ter repercussões sistêmicas. Tá? Isso serve para qualquer tipo de órgão. Então, é o pulmão, é o fígado, é o rim, é o coração. Tudo isso vai ter uma representatividade dentro do meu sistema. Nós temos vírus também que eles fazem infecção do sistema nervoso central. A infecção do sistema nervoso central também é um órgão extremamente, né, é um sistema extremamente importante. É ele que mantém o funcionamento geral do meu sistema. Então, um vírus que infecta o sistema nervoso central, e for capaz de causar dano naquele local, em grandes repercussões, eu vou ter uma repercussão imensa sistemicamente, né? Esses vírus, para ter acesso ao sistema nervoso central, eles têm os seus mecanismos,
e, principalmente, eles fazem o seu mecanismo de veiculação através de cinesinas e dineínas, que são proteínas transportadoras. Então, por exemplo, eu posso, como um vírus, infectar uma célula nervosa periférica. Nós sabemos que eu tenho meu sistema nervoso central, de lá emergem as minhas fibras nervosas que vão para a periferia. Então, eu, como um vírus, posso infectar uma ramificação dessa célula nervosa. E depois, eu sou uma partícula, não esqueço que eu sou apenas capsídeo e material genético, né? Eu sou muito simples, eu não teria condições sozinho de caminhar toda essa extensão e chegar no sistema nervoso central. Quem faz esse transporte? Algumas proteínas da própria célula, que são as cinesinas e as dineínas. Normalmente, elas fazem transporte da célula, né, normal, de mitocôndrias, por exemplo. Mas o vírus, ele se aproveita disso, ó. Ele se encaixa numa dessas dineínas ou cinesinas e essas proteínas, ao se locomoverem na fibra nervosa, ó, acabam carregando o vírus da periferia até o sistema nervoso central. Então, é por isso que eu posso ter infecções virais do sistema nervoso central. O sistema nervoso central é altamente protegido, né? Protegido pela caixa craniana, é protegido por 3 membranas, que são as meninges, é protegido pelo líquido céfalo-raquidiano, mas vejam como os vírus também têm os seus mecanismos de chegar a esse sistema nervoso central. Os danos celulares ou teciduais que nós conversamos, que vai trazer repercussões pontuais, que vai depois trazer repercussões teciduais e depois do órgão e depois do sistema, eles estão relacionados com fatores do hospedeiro, como resposta imune exacerbada. Nós conversamos isso em imunologia e vimos que responder de forma exacerbada contra a infecção de um vírus também é danoso para o meu tecido. Então, já pensou se esta infecção viral está lá no meu sistema nervoso central e o meu sistema imunológico responde bruscamente, produzindo novas células, muitas substâncias, muitas citocinas, ou seja, todos esses elementos, de forma exacerbada, vão trazer dano para aquele tecido. Qual tecido? Sistema nervoso, que é o que a gente está conversando aqui. Então, vai trazer uma grande repercussão para o meu sistema. Então, vamos ver aqui alguns vírus que causam esses danos, né? Como é que ocorre esses danos produzidos por alguns vírus? Então, aqui o vírus da hepatite B. O vírus da hepatite B, que infecta lá os hepatócitos, que são as células do fígado, eles não matam os hepatócitos, ou seja, eles são vírus não líticos. Lembram que o vírus lítico é aquele que entra na célula, rompe a célula, se reproduz, rompe a célula para sair. O vírus da hepatite B, ele não é lítico. Então, por que o hepatócito morre? O hepatócito morre porque ele sinaliza que está infectado pelo vírus da hepatite B e as células do sistema imune, os linfócitos T citotóxicos, lembra que eu falei para vocês? Eles identificam que o hepatócito está infectado por esse vírus e acabam destruindo essas células com seus grânulos que eles liberam. Então, ele libera a célula infectada pelo vírus, sinaliza que está infectada, o linfócito T vem e destrói, já que ele é citotóxico, destrói o hepatócito. Então, eu pergunto para vocês, quem é que tem papel do vírus? Tem, porque infectou a célula. Mas tem papel do sistema imunológico? Tem. Quem está destruindo aqui é o sistema imunológico através do seu linfócito T citotóxico, que leva à destruição do tecido com consequentes repercussões clínicas. Então, quando eu tenho uma hepatite, a gente começa a aparecer sistemicamente uma sintomatologia, por exemplo, uma delas é a icterícia. Só para exemplificar para vocês. O vírus COX-B, por exemplo, é um vírus que infecta células cardíacas. O vírus COX-B, ele também não destrói. Mas quem destrói lá as células cardíacas? Os linfócitos TCD8, que identificam que a célula cardíaca está infectada por esse vírus, joga suas perforinas, causando a lise celular. E a morte de célula cardíaca em grande quantidade vai levar, por exemplo, a uma doença que a gente chama de miocardite.
Tá? Então, entendo que o que eu estou tentando mostrar para vocês que muitos vírus infectam a célula, mas quem está promovendo dano paralelamente é o sistema imunológico, é a resposta imunológica. E um terceiro vírus é o vírus da dengue. O vírus da dengue nós temos cerca de 4 sorotipos, agora está se falando um pouco menos nisso, mas vivemos há um tempo atrás, não muito distante, um problema quanto à questão da dengue hemorrágica, que era extremamente perigosa e várias pessoas morreram e continuam morrendo porque o vírus não desapareceu assim, não vai desaparecer de uma hora para outra. Então, o que acontece? Se eu tenho infecção por um sorotipo, tive a primeira vez dengue, eu vou criar uma resposta imunológica contra esse vírus. Eu tenho uma segunda infecção por um segundo sorotipo desse vírus, eu vou montar uma resposta exacerbada. E nesta segunda resposta, nessa segunda infecção, eu tenho a tendência de criar anticorpos não específicos, ou seja, que não vão reconhecer e montar uma resposta imunológica contra o vírus. Mas esses anticorpos não específicos, eles vão estimular. Nós vimos isso quando conversamos de anticorpo. O anticorpo não tem função efetora, mas ele é capaz de estimular alguns fatores do sistema imunológico, como as células fagocíticas, estimular linfócitos T, produção de citocinas, e todos esses fatores imunológicos aqui, a produção desses fatores imunológicos, eles vão estar envolvidos na fragilização dos capilares. E a fragilização dos capilares, se houver um rompimento, eu vou ter uma hemorragia, né? Se essa hemorragia ela for uma hemorragia importante, a perda de sangue vai levar a choque e a consequente morte. Então, o grande problema que eu tenho aqui com o vírus da dengue é na questão da dengue hemorrágica. Mas vocês estão entendendo que tanto no vírus da hepatite B, no COX-B ou no vírus dengue, é o papel do sistema imunológico preponderante aqui para causar esse distúrbio. O vírus não está causando problema? Tá, porque ele está infectando essa célula, né? Então, ele tem o papel dele, mas o sistema imunológico também, em contrapartida, tem o seu papel preponderante na piora desta infecção. Por isso que eu coloquei aqui como danos relacionados a fatores do hospedeiro. Tá certo? Então, aqui a gente encerra a questão do assunto sobre vírus, e na próxima aula a gente dá continuidade sobre os outros dois assuntos, que são bactérias e fungos. Muito obrigado a todos.